A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Tem por título A unção de Jesus pela mulher pecadora. A palavra do Senhor vai contar a história de uma mulher que ela ficou sabendo que Jesus ele iria estar num jantar muito importante na casa de um fariseu chamado Simão. E a palavra do Senhor vai dizer que logo aquela mulher, ela decidiu ter um encontro com o Senhor. Então eu imagino que ela olhou dentro da sua casa e olhou a coisa mais valiosa que ela tinha. E ela pegou ali um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, que valia mais ou menos meio a um ano de trabalho. Então ela pegou aquele vaso sem olhar para trás, sem pensar duas vezes e foi oferecer a Jesus o seu melhor. Então ela entrou ali naquela casa, Ela não era convidada para aquele jantar. Eu imagino que poucas mulheres estariam nesses jantares assim. E ela não era convidada a estar naquele jantar, até mesmo porque ela era uma mulher pecadora. Aqui Lucas ele refere-se a ela como uma mulher pecadora. Então ela iria ser a última pessoa a ser convidada. Ela não iria ser convidada jamais para aquele jantar. Então ela entrou naquele lugar, ela venceu as barreiras, venceu a barreira do preconceito, venceu a barreira das leis que não permitiam mulheres nem mesmo conversar com os judeus em público. Imagina tocar, e logo tocar em Jesus. Então ela venceu as barreiras e a palavra do Senhor vai dizer que ela pegou aquele vaso e ela entrou debaixo da mesa, quebrou aquele vaso nos pés de Jesus, e foi ungindo os pés de Jesus. Então, no momento que as pessoas viam ela ungindo os pés de Jesus, as pessoas começavam a xingar ela, começavam a falar alto com ela, falar que aquilo era um desperdício, Aquilo era um desperdício que ela estava fazendo, poderia ser vendido e dado aos pobres. Mas aquela mulher continuou ali chorando nos pés do Senhor, continuou ali ungindo os pés de Jesus e continuou, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos. Aquela mulher, ela não olhou para a situação, ela não olhou para a circunstância, ela não olhou pela voz do homem, mas ela quis fazer o seu melhor para o Senhor. Ela quis oferecer aquilo que ela tinha de mais precioso ao Senhor. Ela quis oferecer aquilo que ela quis derramar aquilo que ela tinha de mais precioso ao Senhor. E quando ela estava derramando o perfume, que para os homens era muito caro, Para nós, nossa ótica humana era muito cara. Ela estava ali derramando também algo que era muito caro para o Senhor, que era o coração dela. Ela estava ali chorando e a palavra do Senhor diz: Deus ele não resiste a um coração quebrantado. Deus ele não resiste a um coração quebrado na presença dele. Então ela estava ali se derramando aos pés de Jesus, se derramando aos pés daquele que ela acreditava e que realmente é aquele que pode todas as coisas, que pode nos oferecer todas as coisas, que pode cuidar de todas as coisas da nossa vida. Ela decidiu ir encontrar aquele que pode, aquele que perdoa, aquele que ama acima de tudo, aquele que não olha protocolo. Ela venceu o protocolo do homem, ela foi ali, ela venceu. E quando ela chegou aos pés de Jesus, ela poderia ter ido preparado, talvez Jesus rejeitasse ela, Talvez ela pensasse, talvez Jesus me rejeite, porque é uma coisa que não era costume. Ela tocar o homem, ali em público, ainda mais sendo uma mulher pecadora, mas ela não olhou para isso. Ela somente quis se derramar aos pés do Senhor. Ela foi sem olhar para trás, sem medo, Ela poderia ser chutada, ela poderia ser expulsa daquele lugar, ela corria o risco de ser rejeitada por Jesus, mas ela correu esse risco e ofereceu o melhor para o Senhor Jesus, Ela se derramou aos pés do Senhor. E Jesus, como ele é maravilhoso, ele não olha protocolo, ele não olha, a aparência física, ele não olha para os pecados, Lógico que Jesus ele não ama o
o pecado, ele ama o pecador, né? E aquela mulher, ela estava ali com um sentimento de perdão, pedindo perdão ao Senhor. Ela estava ali, imagino que arrependida de tudo que ela tinha feito. Ela estava ali querendo querendo ter intimidade com Jesus, querendo chegar mais perto de Jesus. E Jesus logo, ele olhou para o coração daquela mulher, né? Logo, ele olhou para a intenção do coração daquela mulher e logo Jesus, ele defendeu aquela mulher, né? As pessoas começaram a falar coisas com ela, falar que aquilo era um desperdício, falar que ela não poderia estar naquele lugar. Alguns falaram, até mesmo pensaram que Jesus não era mestre por deixar aquela mulher tocar ele. Mas Jesus ali, entendendo o coração daquelas pessoas, né, entendendo o coração do próprio dono da casa, né, Jesus, ele disse: Simão, eu entrei aqui, você não me deu água para lavar os meus pés, e essa mulher não cansa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Simão, eu entrei aqui, você não me deu ósculo, mas essa mulher não cansa de beijar os meus pés. Eu entrei aqui, você não me ungiu, mas essa mulher quebrou o perfume mais... Eu entrei aqui e essa mulher tem me ungido, me preparando para a minha morte, né? Aleluia, glórias a Deus, santo, santo, nosso nome do Senhor. Quando eu vejo essa história, eu imagino Simão o dia todo preparando para um jantar, né? Mas ele preparou um jantar para uma pessoa importante, né? Que Jesus realmente era uma pessoa importante. Mas o que eu imagino é que ele estava preparando um jantar para uma pessoa importante, como ele preparava para várias pessoas importantes, né? Ele não estava ali preocupado em quem Jesus era, às vezes, porque Jesus, ele entrou na casa dele, nem água para lavar os pés, era um costume, nem água para lavar os pés ele deu para Jesus. Mas aquela mulher, ela chegou ali, né? Ela invadiu aquele jantar, ela não se importou com os olhares, ela não importou com o que os homens iriam falar, ela não se importou com o título que os homens iriam colocar nela, ela não se importou com o que o homem iria dizer, né? E o que Deus, ele fala no nosso coração nesse dia é que mais vale a gente agradar ao Senhor do que agradar ao mundo, né? Mais vale a gente ungir os pés, derramar aos pés do Senhor do que agradar ao mundo, né? Talvez o mundo, ele não entenda a sua entrega, talvez o mundo não entenda o seu sacrifício diante de Deus, talvez o mundo não entenda a sua intimidade com o Senhor. E alguns vão dizer: pra que tudo isso? Pra que isso tudo? Pra que orar de madrugada? Pra que fazer isso? Pra que fazer aquilo pro Senhor? Mas eu quero te dizer, Deus, ele me trouxe aqui pra dizer pra você que Deus, ele tem se agradado do teu sacrifício, que Deus, ele tem se agradado da sua vida, da sua busca, da sua entrega a Ele. Não olhe, não dê ouvidos para que as pessoas têm dito, porque somente você e Deus conhece a entrega e a intimidade que vocês têm, né? Não pare de adorar por causa do que o fulano e ciclano vai falar. Não pare de exaltar porque fulano e ciclano falou que você está exagerando, né? Deus, ele te ama na sua essência. Deus, ele te ama na sua simplicidade, né? Deus, ele te ama da maneira que você é, da maneira que você se entrega a Ele, da maneira que você sabe falar. Talvez você não tenha um português correto, mas Deus, ele não olha isso. Deus, ele olha o nosso coração e a nossa entrega de verdade. Aquela mulher, se a gente fosse colocar Simão e aquela mulher, né, em um paralelo juntos, muitos iriam dizer que Simão, ele era um homem mais digno, Simão, ele era um homem mais valoroso, né? Porque para Deus não tem ser humano mais digno, mais valoroso, né? Para Deus tem ser humano que se entrega mais. Mas aquela mulher, mesmo sendo pecadora, mesmo sendo falha, ela se entregou a Jesus, ela se derramou a Jesus, mesmo ouvindo palavras ruins, mesmo ouvindo palavras tristes, ela não deixou de entregar a Jesus aquilo que ela foi, o propósito que ela foi para entregar, ela não deixou.
né? E quando nós fazemos algo para Deus, nós não damos ouvidos para o humano, para aqueles que querem nos impedir, para aqueles que às vezes são usados por Satanás para nos tirar da presença do Senhor. Quando nós não olhamos para a direita nem para a esquerda, aleluia. Quando a nossa intenção do nosso coração é fazer para Deus e não para o homem, nós entregamos tudo que nós temos, né? Nós entregamos, às vezes, o coração. Quando a gente entrega o coração, ninguém vê, mas Deus ele vê, né? Ninguém contempla, mas Deus ele contempla. Deus ele sabe qual que é o verdadeiro adorador e qual que não é o verdadeiro adorador, qual que é o falso adorador, né? E ali havia muitas pessoas adorando, né? E glorificando o nome de Jesus ali perto dele, mas Jesus, ele deixa aqui nessa história, a palavra do Senhor deixa na história aqui marcado a história dessa mulher. Você não vai ver aqui mais ninguém se destacando como ela aqui naquele jantar, né? Se destacando ali como uma pessoa que adorou ao Senhor, mas você vai ver ela, sabe por quê? Porque Deus ele ama o seu coração, Deus ele ama o que você faz com amor para Ele, com entrega de verdade para Ele, né? Deus ele ama quando você às vezes faz pouquinho, mas você faz de coração. Deus ele ama a sua entrega. E quando nós fazemos para Jesus de coração, né, tem honra no final para nós. Assim como teve para aquela mulher, né? Aquela mulher ela entrou ali humilhada, né? Pensando que talvez ela poderia ser expulsa, mas ela se entregou a Jesus. E no final, Jesus ele defendeu aquela mulher, né? E Jesus ele falou assim: aonde essa palavra for lida, aonde essa palavra for pregada, o nome dessa mulher vai ser lembrado, né, meu irmão? Qual que é a lição que Deus ele nos traz nesse dia, né? Faça para o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, ofereça o seu melhor para o Senhor, não importa o que A, o que B, não importa o que a direita e a esquerda fala, que às vezes você é exagerado, às vezes você é assim, você é assado. Se você está com a sua vida na palavra do Senhor, firmado na presença do Senhor, se você está debaixo de obediência ao Senhor, continue adorando Ele de todo o coração, porque Deus ele tem agradado, amém? Deus ele tem se agradado de você. A tua vida, meu irmão, é um perfume que sobe suave às narinas do Senhor. Continue na sua simplicidade, porque é nela que Deus ele ama, é ela que é peculiar, que é diferente ao Senhor, né? É ela que sobe com cheiro agradável às narinas do Senhor, né? Aleluias. Deus me manda dizer para você que ele tem se agradado da sua oração. Deus ele tem se agradado da sua vida. Deus ele tem se agradado da sua entrega. Lá dentro do seu quarto, quando ninguém vê, quando ninguém conhece, quando ninguém às vezes olha, né? Lá dentro do seu quarto, na madrugada, que você tem orado, que você tem buscado, né? Nos seus jejuns, nas suas entregas a Ele, Deus ele tem se agradado. E eu quero dizer, quero profetizar para você que tem honra de Deus vindo na tua vida, tem honra de Deus vindo para a tua casa, tem honra, porque quando a gente faz para Deus, quando nós fazemos para o Senhor, quando o grande da nossa vida é o Senhor, Ele nos honra, assim como Ele honrou aquela mulher, né, que era vista como uma pecadora, mas no final ela foi vista como uma mulher honrada pelo próprio Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor, continue no seu propósito.